A questão número 2 fala com relação à alternativa correta em relação ao título ou documento de dívida, cujo teor da dívida é expresso em moeda estrangeira. A. O valor do título ou documento de dívida expresso em moeda estrangeira será atualizado pelo apresentante de acordo com o câmbio da data de emissão do título ou documento de dívida. Essa é uma regra que eu quero passar para vocês. Toda a responsabilidade pela apresentação de qualquer título ou documento de dívida é do apresentante, correto? E como é que é feita essa conversão? Ela é do dia da apresentação. Por quê? Porque durante o procedimento de protesto, tem um prazo exíguo de 3 dias úteis, não há incidência de juros, de correção monetária, não vai atualizar esse valor. É o valor que é protestado na apresentação, né, apresentado a protesto, que vai ser cobrado do devedor. Então, é sempre no valor apresentado no dia da apresentação, nunca de outra data, sempre do dia da apresentação. Essa regra vale do protesto, tá? O apresentante que apresenta vai vigorar o valor que ele apresentar no dia da apresentação ao procedimento de protesto. B. O valor do título ou documento de dívida expressa em moeda estrangeira será atualizado pelo tabelião na data da apresentação de acordo com o câmbio do dia. Não. A gente nem poderia fazer isso, a gente não adentra o meta, a gente não atualiza. Quem é responsável por apresentar essa planilha é sempre o apresentante. O tabelião não atualiza nenhuma dívida, não faz conta, ainda bem, ele só manda o apresentante, que é responsável, se apresentar o valor e ele apresenta uma planilha. A gente, quando é um documento de dívida, que tem um contrato, a gente olha se está de acordo com o contrato, mas é só isso. A gente não vai adentrar no mérito se está correto ou não, com precisão, a gente não entra nisso, a gente não atualiza. Sempre apresentante e a data da apresentação. Não é passível de protesto o título ou documento de dívida cujo valor seja expresso em moeda estrangeira. Negativo. É uma regra excepcional, mas é permitido. Então, a correta letra D, o valor do título ou documento de dívida expresso em moeda estrangeira será atualizado pelo apresentante na data da apresentação de acordo com o câmbio do dia. E isso é o que fala também a 9492 no artigo 10, que vai fazer o seguinte: poderão ser protestados títulos ou outros documentos de dívida em moeda estrangeira emitidos fora do Brasil, desde que acompanhados pela tradução efetuada por tradutor público juramentado. Constarão obrigatoriamente do registro do protesto, a descrição do documento e sua tradução. Isso sempre cai. Em caso de pagamento, esse será efetuado em moeda corrente nacional, cumprindo o apresentante a conversão na data da apresentação do documento para protesto. Então, é isso que fala a 9492. A normativa estadual com relação ao tabelionato de protesto, eu trouxe para vocês que esse documento de língua estrangeira, além de ser traduzido, ele tem que ser registrado no RTD. Então, isso é uma exigência formal. Todo documento de língua estrangeira que é feito no exterior, que vem para produzir efeitos no país, além da respectiva tradução por tradutor público juramentado, tem que ser registrado no RTD. Então, no protesto, ele precisa desse registro em RTD, aí apresenta para o tabelião o documento estrangeiro, tradução, RTD, ele vai recepcionar, o apresentante vai apresentar o valor da conversão na data da apresentação, então ele vai converter a moeda estrangeira para a moeda corrente nacional. E o artigo 20, ele está em sintonia com a lei 14.286 de 2021, que está em vigor desde 2022, e que revogou o Decreto-Lei 857/69. O que é esse Decreto-Lei 857/69? No artigo 9º, artigo 10, parágrafo 3º, eu não coloquei aqui, mas no parágrafo 3º ele fala, ele remete a esse decreto. E eu nem coloquei esse decreto-lei aqui para vocês não confundirem, porque está revogado. Ele era um decreto que excepcionava algumas situações em que era possível um título ou documento de dívida ser feito em moeda estrangeira. Pensem que todas as hipóteses elas estão relacionadas com fatos ou pessoas domiciliadas no exterior. Então, por exemplo, artigo 20 aqui, ele vai trazer contrato e títulos referentes à importação e exportação de mercadorias. Aí é possível que seja a moeda estrangeira, porque a gente está falando de importação e exportação. Estamos falando, então, por exemplo, na letra B, contratos de financiamento ou de prestação de garantias relativas a operações de exportação de bens de produção nacional vendidos a crédito para o exterior, empréstimo, quaisquer outras obrigações de compra e venda de câmbio em geral. São essas operações que permitem que seja estipulado em moeda estrangeira, tá bom? Excepcionalmente.
Aí ainda prevê contrato de mútuo, quaisquer outros contratos cujo credor ou devedor seja pessoa residente e domiciliada no exterior. Então, tem que ter alguma pertinência com exterior, com importação, exportação. E aqui ele situa os contratos de locação de imóveis situados no território nacional. Letra E. Contratos que tenham por objeto a cessão, transferência, delegação, assunção ou modificação das obrigações referidas no item anterior, ainda que as partes contratantes sejam pessoas residentes ou domiciliadas no país. Contratos de locação de bens imóveis, desde que registrados no Banco Central do Brasil. Então, essa legislação é nova, vocês viram que está em vigor desde o ano passado. Então, eu acho que pode cair isso. Se cair, vai ser, é possível o protesto de documentos cujo valor seja expresso em moeda estrangeira? É possível. Quais são os requisitos? Tradução, RTD e a conversão. E quais títulos que são permitidos? Esses aí, que a gente citou aqui, e é o que está na nova lei, que eu falei, tá bom?